Cleo, me fala um pouco, filha, do seu testemunho. Conta pra gente. Fica à vontade, viu? Então, vamos lá, né? Então, eu sou do estado do Maranhão. Amém. Eu não Somos nasci- duas. Somos duas. Bom, né? Eu não nasci no berço evangélico. Não conhecia esse Deus. Então, aos 14 anos, eu já não tinha pai, né? Morreu e eu fui terrível. Depois que o pai morreu, eu fiquei terrível, sabe? E eu achava que eu era dona do meu nariz. Só fiquei com a mamãe. E aos 14 anos eu já andava em clubes de Foi festa. uma adolescente rebelde, no caso. Eu desobedecia a minha mãe, ia para clube de festa. Sim. Eu me lembro como se fosse hoje, aos 14 anos, foi em 94. Gente, eu não sou velha não, viu? 94, sou novinha. Um clube de festa caiu na minha cabeça, matou 2 pessoas e eu Foi peguei mesmo? uma pancada Nossa. na minha nuca, né? Que pegou 5 pontos. Eu lembro que eu gritei Deus. Eu não conhecia Deus, mas eu gritei Deus. Eu desmaiei na hora e me tiraram daqui debaixo dos escombros, né? Ainda bem que tinha uma lateral que não caiu, que era aberta. Sim. Só caiu o meio do clube e minha mãe tinha pedido para mim não ir. E eu fui. Depois ela deixou eu ir, eu fui. Exatamente no Dia das Mães. E ali Deus me deu uma nova oportunidade. E eu não aceitei Jesus ainda ali, né? Não conhecia. Sim. Eu continuei sendo danada, eu era perigosa, que nem diz o povo. Eu era briguenta, brigava, só andava com 5 mulheres. Caçadora de conversa. Caçava conversa. Eu não era namoradeira, eu era caçadora de Encrenqueira. conversa. Brigava até com homens. Eu brigava, batia mesmo. Eu tinha uma força que vinha do inimigo, né? E eu batia em homens. E eu andava com 5 meninas lá em Imperatriz do Maranhão. Quem vê esse testemunho, que mora lá, que me conheceu, vai lembrar. Eu tinha um apelido. Nós temos muito telespectadores lá em Imperatriz. Eu tinha um apelido. Eu vou contar pra vocês, mas eu não aceito vocês me chamar mais, porque Aquela lá nasci, já foi. ela morreu Nasceu de e eu outra. nasci de novo. Ô, glória. Eu era conhecida na Vila Cafeteira como Leleta, né? Esse era meu apelido. E eu andava com 5 meninas. Era a Preta, a Sula, a Nazaré, a Mônica e a Soraya. Soraya aceitou Jesus no dia do clube. Glória e caiu a o Deus. clube, ainda hoje ela é serva de Deus, é Amém. cantora. Mora no Pará também, em outra cidade. E a Mônica também se converteu ao Senhor. Só faltam... E eu, né? E falta mais umas 2 daquele tempo. Falta várias, né? Mas que andava comigo mesmo, né? Faltam umas 2, 3. E eu lembro que aos 16 anos, eu usuária de drogas já, né? Eu usava drogas, me drogava, aquela cascola, maconha. Eu não tenho vergonha de falar, né? Que Deus, ele transforma o homem. Sim. Ele liberta. Pode é o falar único aqui que nessa liberta. câmera, filha. É aqui, né? Sim. O único Deus que liberta. Remédio nenhum pode libertar o homem na terra, mas Deus, ele é o próprio remédio, Sim. né? E ali, aos 16 anos, eu dentro de um clube de festa, acostumado a chegar 3 da manhã, 4 da manhã, dando trabalho para minha mãe. E a minha mãe não era evangélica, ela tinha um cabelão, parecia uma serva de Deus evangélica, Sim. né? Mas ela ainda não era. E eu lembro que eu fui pro clube às 11 horas da noite. E ali eu ouvi uma voz dentro daquele clube. Uma voz dizia assim: filha, eu não te chamei para você estar aqui. Aqui não é o seu lugar. E eu colocava as mãos sobre os ouvidos e dizia: eu estou ficando louca. O clube, o som está estrondando e eu estou ouvindo uma voz que eu nunca tinha ouvido. Eu quero dizer para vocês que Deus ainda fala. Fala. A gente ainda ouve a voz de Deus. É forte. E eu ouvi a voz de Deus dentro do clube de festa. Acostumada a ir 3 da manhã para casa, eu fui 11 horas. Naquela voz. E quando o Senhor abriu os meus olhos espirituais, eu vi as pessoas como demônios. Meu Como Deus. se estivessem todos demoniados, usando drogas, bebendo, fumando cigarro. Eu vi aquelas pessoas endemoniadas. E o Senhor dizia: aqui não é o teu lugar. E eu fui embora cedo. Todos os amigos me estranhou eu ir cedo naquele dia. E eu fui para casa. E ali eu não estava dormindo. Eu estava acordada praticamente. Eu vi uma visão. O céu se enrolando como um lençol. As estrelas caíam do firmamento. A lua não dava mais a luz e nem o sol. Escurecia. E um grande terremoto. E
abriu uma cratera na terra. E eu via gente com as mãos na cabeça, correndo desesperados, gritando, socorro. Eu via minha sobrinha e eu acordei chorando. Naquele dia, era como se eu estivesse vendo. Sim, uma visão. Uma visão. E aí eu disse para minha mãe: mãe, hoje eu vou para a igreja. E a minha mãe disse até assim: eu acredito vendo. Só acredito vendo. Uhum. Porque ela sabia que eu era terrível. Meia perturbada. Eu era terrível. De quem me viu antes se encanta com depois, né? Acredita. É assim que Deus faz. E naquele dia, o pastor, 3 horas da tarde, chegou na minha casa. Pastor Ribamar, o nome dele, o meu primeiro pastor. Ele chegou na minha casa, lá em Imperatriz do Maranhão, na Vila João Castelo. Ele chegou na minha casa e disse: filha, Deus mandou eu vir aqui. Eu disse: foi. Eu até debochei assim, sabe? Mas eu já tinha visto a visão. E ele falou assim: Deus mandou eu vir aqui te dizer que Ele tem um projeto na tua vida, Ele te chama. Eu dizia: e é, pastor? E ele conversou, ele falou da palavra. Ele disse: tu quer aceitar Jesus? Eu disse: não, agora não. E eu perguntei para ele o que era sonhar. Aí eu expliquei para ele a visão, o sonho. Que eu vi as nuvens se enrolando como um lençol. E as estrelas caindo, o sol escurecendo, a lua não deu mais a luz. Ele disse: filha, ele abriu em Apocalipse. Eu lembro que ele abriu em Apocalipse e disse: Deus estava te mostrando o que está por vir, né? Para que você viesse despertar. Aí ele leu o que eu vi. Ele disse: você teve uma visão de Deus. Você viu exatamente o que está escrito em Apocalipse. O que Deus falou que vai acontecer depois do arrebatamento. Sim. Pessoas desesperadas, chorando. Sim. Um terremoto, a cratera vai se abrir na terra, o sol vai escurecer. Muitos não acreditam nesse dia, né? E eu disse para ele, disse: filha, pois você teve uma visão de Deus, vem para Jesus. Eu disse: eu não quero, mas hoje eu vou para a igreja. Naquele dia, em 96, eu tinha 16 aninhos. Eu fui para a igreja, sozinha. Sentei no banco bem da frente, que eu queria ouvir tudo direitinho. E eu me lembro como se fosse hoje. O pregador começou a pregar. E ele não pregava senão a minha vida. Ele falava assim: Deus não te fez para isso, para usar droga. Você pensa que tem amigos e você não tem amigos de verdade. Deita no travesseiro e não dorme direito, chora. E era exatamente o que estava acontecendo comigo. Eu não estava feliz. Eu procurava coisas para me ser feliz, pessoas, as drogas, e eu não era feliz. E ali ele contou a minha vida sem saber da minha vida. E eu fui, me ajoelhei, antes dele terminar de pregar. Eu me ajoelhei aos pés do Senhor, chorando, e disse: eu quero esse Jesus. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E estou aqui, dizendo que Jesus me resgatou das drogas, de tudo isso aí, que eu era ruim. Hoje eu sou uma nova criatura em Deus. E com um mêsinho já pregava. Ganhei muitos jovens lá na Vila João Castelo. Com um mês eu já tinha um culto de meia hora, no domingo, lá na minha igreja. E o Senhor disse: eu vou te levantar o teu ministério, vou te levar num lugar que tu não conhece, em vários lugares. Terra, aldeias. E o Senhor tem feito isso na minha vida. E aí completou o meu ministério da ministração de adulto e o ministério de louvor com as crianças e ministração. E eu tenho ganhado bastante almas para o Senhor. Amém. Para a honra e a glória do nome do Senhor, estamos aqui de pé. Claro. Amém. Que não é fácil. O inimigo tenta tirar a nossa paz. Isso, nosso foco. Nosso foco, que é a salvação, que é morar no céu. E Jesus está voltando, igreja. Esse é o meu testemunho forte. Que eu era terrível, o Senhor transformou nessa pessoa que eu sou aqui. Amém. Hoje. Para a glória do nome dele. E ele faz isso. Como a gente estava... Como eu estava falando ali no começo do programa, amados do Senhor, há uma perseguição hoje, nos dias de hoje, da igreja. E muitos estão dormindo. E esse dia do arrebatamento vai acontecer. As pessoas, muitos estão desapercebidos desse dia. Então Deus, quando Ele tem um propósito, Ele mostra para quê? Para que nós tenhamos a chance de sermos salvos. Porque o nosso hoje, nos dias de hoje, é salvação. É verdade, Anili. Eu nem sabia que essa palavra existia de Apocalipse. Deus me mostrou. Ele mostrou para você ver que o que ia acontecer, e se você não entendesse o mistério, você iria estar submerso naquilo ali. Passar por aquilo ali. Sim, Ele te deu a oportunidade, como Ele tem dado, não só para você, mas como para outras pessoas também. Só que as pessoas não querem acreditar. Muitos fazem como você fez a primeira vez, né? Não, agora não.
Não quero agora não, deixa mais para frente, deixa mais um pouquinho. E o problema é, será que eu tenho esse tempo de curtir mais um pouquinho? Em 94, o Senhor me deu um grande livramento Sim. de morte, né? Ele me deu um tempo ainda, em 96, eu aceitei o Senhor e estou aqui. Então, a gente tem que pensar, será se eu vou ter esse tempo, Sim. essa oportunidade? Esse aqui é o problema, né? Porque é uma coisa que a gente não sabe, gente. E tudo, olha, eu andando na rua, Cléo, eu ando por aí, às vezes a gente sai pra rua para resolver as coisas, para fazer algo, né? E quando a gente anda na rua, a gente não vê mais o clima de antes. O clima de 10 anos atrás, você não vê mais no dia de hoje. O clima que você vê lá fora é um clima sombrio, um clima de luto. Pesado. Um clima pesado, né? As pessoas, a gente vê no semblante um semblante de medo, de opressão, que a gente observa que não é mais aquele clima de antes, de 10 anos atrás, não, gente. Muitos com depressão, Sim. tentando se matar, se cortar. Sim. Então isso tudo é obra do inimigo. Sim, e a Bíblia diz também que o amor de muitos esfriaria. Você Sim. vê pai matando filho, filho matando pai, e uma guerra. O amor já esfriou. Sim. E Jesus está voltando. Sim. E o Senhor quer que nós entendamos que a palavra dele está se cumprindo, assim como foi nos dias de Noé, que Noé pregava e ninguém acreditava. E nós estamos falando nas redes sociais, Sim. no programa Intimidade, Sim. que Jesus está voltando. Tá e nós precisamos amados. crer que Jesus está voltando, levar a sua igreja. Sim, levar isso a sério. Isso muito a sério. Porque tem muitas pessoas aproveitando o que está acontecendo para poder se desviar, para poder fugir do foco, fugir do chamado. Só que o que o inimigo quer é isso, mas Deus ele não quer isso para nossas vidas. O que ele quer é nos despertar para que nós venhamos ser salvos, amados, porque não é brincadeira. A nossa guerra espiritual que a igreja do Senhor está vivendo nos dias de hoje não é brincadeira, amados. Não estamos no tempo de brincar mais, não. É sério. E não é algo material, igual essa garrafa aqui. Olha que linda, eu que ganhei. Eu que ganhei. Não é isso aqui, porque essa garrafa aqui, amados, ela pode se quebrar, né? E a pessoa que me deu pode me dar outra. Entenda. É sério. O que o inimigo está lutando não é contra algo material que nós temos, mas é com aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa alma, é a nossa salvação. E isso sim nós podemos perder, e se nós perdermos, não tem mais como voltar atrás, não, amados. A Bíblia diz: guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Sim. O mais caro que você tem é a sua salvação. Sim. Não perca ela, porque valioso. o dinheiro vai ficar, Tudo os vai carros vai ficar. ficar, as casas, quem quiser ficar com a minha pode ficar. Eu quero é subir para a glória. Subir para a glória, em nome de Jesus. Tudo é um tempo, né? Tudo que nós obtemos nos dias de hoje é para que nós nos mantemos aqui, mas nós temos que ter a consciência que o nosso tempo não é aqui, é com Jesus Cristo. Amém, amados? Isso é forte. Gente, eu não vou me prolongar não, porque a Cléo tem que pregar a palavra. Hoje só deu a Cléo. Hoje só deu. Glória. Jesus é bom. Cléo, Isso aqui é promessa de Deus na minha vida. Amém. Está aqui também a promessa de Deus Amém, na minha filha. vida. Para contar esse testemunho. Né? Às vezes, vivendo. sabe o que eu costumo dizer, sabe, Cléo? Que as pessoas olham pra gente, vê a gente, mas não sabem da nossa história. Não é isso? Não, deixa eu te falar. Fora que eu não contei que nós éramos pobres de Maré desse. Não tinha nem cadeira para nós sentar. Você é do época. tempo do Chibel? Deixa eu fazer a Chibel, isso mesmo. Você é do tempo do Chibel com farinha? Chibel com farinha. Eu comi Chibel com farinha, gente. Passei fome de comer Chibel com farinha. Não tem vergonha de dizer não, mas porque é verdade. E lá em casa, quando tinha farinha, a gente comia com café, né? E quando não tinha farinha, era só o café preto. E quando não tinha café... Era farinha com Chibel, açúcar e água. Açúcar e água, então só água. E quando não tinha de jeito nenhum? Pois era só água. Então a gente sofreu um bocado lá em Imperatriz. Não que a cidade seja ruim, a cidade é boa. Porém, a gente não conhecia Eu vivi esse tempo aqui no Pará mesmo. É, né? Eu vivi lá no Maranhão, né? Maranhão, isso. Mas eu sou de Lago da Pedra. Minha avó é viva ainda, 95 anos. Glória e outra, a Deus. deixa eu lhe contar. Ela tem 95 anos. Eu ganhei a mamãe para Jesus, a primeira alma que eu ganhei. Oh, Jesus. Com os 16 aninhos, a minha mãe aceitou Jesus e o Senhor já acolheu ela. Hoje eu sou órfã de pai e de mãe, né? Mas a mamãe aceitou o Senhor Jesus. A primeira alma que eu ganhei foi minha mãe. Glória a Deus. Tá na glória, para a glória de forte. Deus.
Então é isso, Descansando, gente. né? Deus é tremendo. As pessoas às vezes observam a gente, mas fica falando assim, e por que fulano ou cicrano? Mas vai lá, meu filho, comer o chibé que nós comeu. Nós temos raiz, história para contar. Nós temos histórias para contar, nós temos uma trajetória. E foi fácil? Meu filho. Foi doído, joelho no chão, e até hoje e vai ser até a vinda de Jesus. Por quê? Porque nós estamos numa caminhada diária, né, Cleo? Que é fácil, não é? Uma caminhada diária, dolorosa, às vezes lágrimas de sangue. Tem dia que nós estamos chorando, só rastejando. Sabe. O sorriso está aqui na cara desse tamanho, mas o coração... Só Jesus que sabe, não é isso, filha? Porque... É verdade. Porque só Jesus que sabe, mas a gente tem que ser perseverante, continuar lutando, seguindo em frente, porque Jesus é bom e o diabo não presta. O que ele quer é ceifar a vida de jovens. Admiro a Cleo pelo seu trabalho infantil que ela faz com as crianças. Tá me devendo no mês de outubro aqui, mas puxa, para Jesus pegar ela. Tô brincando. Eu entendo. Mas eu entendo que é muito corrido. Eu fico feliz. Com os hinos de criança. Sim. Vou marcar com a estrelinha. Com a estrelinha, trazer outras pessoas. Vai ter a mensagenzinha ilustrada para as crianças. Amém. Vai ser bênção. Vamos chamar todas as crianças para assistir. Em nome de Jesus, a tia Cleo ministrar em todo o Brasil e fora do Brasil. Que glória a Deus, nós temos alcançado pessoas de fora. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Isso é forte, é bênção. Promessas. Promessas. Deus, ele é tremendo, amados. E os testemunhos que a gente ouve de gente que a gente não sabe nem a língua. Mas eu vou estudar, gente. Eu vou estudar, vou me preparar. Por quê? Porque há um povo, né, querendo ou não, gosta da gente, mesmo assim, meio atrapalhado. Atrapalhada é eu que eu ia caindo aqui no tapete. Tu não viu, foi nada, minha amiga. Outro dia o relógio já caiu na minha cabeça, ao vivo. E o diretor, eu digo, tu não vai fazer meme, diretor, tu não faz meme também, não. É porque aqui é ao vivo, viu, gente? É a cores. Se a gente cair aqui, vocês vão ver. Então não tem enfeite aqui, não tem corte, não, é ao vivo. Não tem máscara, aqui é natural.